Nós iniciamos domingo passado, domingo retrasado, uma série de mensagens sobre o Cântico dos Degraus, os Salmos dos Degraus. Eles são salmos que se afirmam ser dos degraus, porque eles são um número de 15, eram os salmos cantados pelo povo quando eles iam ao templo de Jerusalém. No templo, na entrada do templo, havia 15 degraus. E a ideia é que eles cantassem cada um desses salmos em um daqueles degraus. Eles também são chamados de salmo de romagem, porque isso significa que eles tinham durante a viagem, as romarias daquela época, eles cantavam aquelas músicas, ou como se estivessem ensaiando para a chegada dele no templo. É por isso que eles são chamados dessa forma. Então, eles são salmos dos peregrinos, de pessoas que estão viajando. Essa era a ideia, que estão de passagem por aqueles lugares por onde eles andavam. Nós começamos, então, esses salmos por uma razão. É a nossa percepção de que nós estamos vivendo cada vez mais uma realidade de um mundo sem Deus, um mundo sem a presença de Deus. E quando nos referimos ao mundo, nós estamos nos referindo a um dos aspectos que a Bíblia descreve do mundo, que é esta mentalidade do mundo, esta forma que as pessoas têm de olhar para a vida mundana. E essa mentalidade, ela está presente na realidade das pessoas. O mundo é esse sistema que quando você nasceu, ele já estava presente aí. E ele foi te envolvendo, foi construindo muitas coisas na sua vida, foi alcançando você. E esse não é o mundo a qual Deus nos chamou para viver. Nós somos peregrinos neste mundo. A Bíblia ensina e diz claramente que este mundo tem um príncipe. O príncipe desse mundo é o diabo, é ele quem governa essa mentalidade, essa visão da vida. E nós estamos aqui vivendo neste mundo com aquela certeza de que somos peregrinos nessa terra e que estamos indo para o encontro com Deus. Domingo passado nós falamos sobre o Salmo 120. E percebemos que o ambiente que aquele salmo descreve era um ambiente de mentira, de engano, de fake news, era um ambiente maldoso. E aquele ambiente maldoso alcançava o coração das pessoas que viviam nele, inclusive daqueles que acreditavam em Deus. O mundo então estava invadindo a alma, o coração dos salmistas. E ele então busca uma solução, porque não é aquilo que ele queria viver. Por ele ser um homem que acreditava em Deus, aquele mundo era contrário à visão dele. E eu apresentei, ou o Salmo apresenta, 3 propostas. A primeira é o desejo de mudar. Então ele ora a Deus e pede a Deus: ai de mim, reconhecendo que ele vivia, que habita no meio de um povo que mente, que briga, que faz confusões. Então, ele clama a Deus. Então, essa é a primeira mudança o primeiro desejo dele para não ser influenciado por essa mentalidade de gente mentirosa e gente enganosa. A segunda foi se distanciar, ou seja, deixar de comer, de beber, de assimilar essas propostas do mundo, do ponto de vista espiritual, mental, psicológico. E a terceira solução que o Salmo apresenta é um arrependimento por vivermos longe de Deus, por confiarmos mais nas propostas do mundo do que na proposta de Deus. E ele afirma no Salmo 120 que viver nesse ambiente do mundo só produzia guerra, dizendo assim, que distanciar-se deste mundo, distanciar-se dessa mentalidade, distanciar-se disso trazia paz ao coração. Hoje nós vamos fazer a mensagem baseada no Salmo 121
e eu quero convidá-los para a leitura. Abra sua Bíblia, o seu celular, e nós vamos ler o Salmo 121. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Como tenho afirmado, nós vivemos num mundo sem Deus. Nós, a sociedade, as pessoas, e mesmo muitos cristãos não buscam a Deus, não querem Deus. Eles pensam que estão buscando a Deus, mas na verdade às vezes estão confusos. Talvez nem seja culpa deles. Quando nós discutimos com os nossos filhos, com a nossa esposa, quando nós agredimos com palavras a alguém do nosso convívio, quando nós falamos mal de alguém, quando nós enganamos uma pessoa, quando nós deixamos de perdoar alguém, quando nós explodimos com a nossa ira, raiva em determinado lugar, quando nós batemos boca com alguém, discutimos, queremos ganhar, nós não procuramos Deus. Nós deixamos para lá. É como se aquilo fosse o padrão normal da vida da maioria das pessoas. Muitos que vivem fora, vamos dizer, desse ambiente que nós temos numa igreja, também não se importam com isso. A maioria das pessoas não procuram a Deus no seu dia a dia, no seu viver diário, demonstrando assim que Deus não se faz presente na vida dele. Agora, se nós estivermos numa solidão, naquelas coisas assim terríveis, numa solidão muito grande, aí nós procuramos a Deus. Se a gente sofrer um acidente, aí a gente passa uns dias procurando a Deus. Se a gente for ameaçado de uma cirurgia, aí a gente aumenta a nossa frequência na igreja, a gente fala com as pessoas, a gente pede para as pessoas orarem por nós. Se perdermos um emprego, aí então vem um desespero. Se as nossas finanças estiverem falindo, aí nós procuramos Deus. Ambas as situações demonstram que de fato nós não queremos Deus. A mensagem que nós estamos passando para as pessoas que nós convivemos nessas duas situações que eu descrevi, nessas situações da gente, do dia a dia, da agressão, da caminhada diária, e que a gente não procura Deus para tratar disso, e nessas em que a gente procura Deus porque alguma coisa nos acontece, demonstra que nós não nos importamos com Deus. Desculpem-me. Que nós não estamos muito interessados em Deus. Nós não estamos muito voltados para Deus no nosso dia a dia. Isso significa que na maioria das vezes nós resolvemos os nossos problemas, tanto aqueles relacionais, quanto aqueles materiais, físicos, que nós resolvemos os nossos problemas sem procurar Deus. Isso porque nós acreditamos nessas propostas que o mundo nos oferece, que o mundo nos propõe,
e nós desconsideramos Deus cada vez mais. O Salmo 121 é um jeito gentil, amoroso, dócil, de demonstrar o grande amor de Deus por nós. Era uma viagem que eles faziam. Os israelitas iam ao templo de Jerusalém 3 vezes por ano, pelo menos. Iam na festa dos tabernáculos, iam no Pentecostes, a festa das colheitas, e iam na Páscoa. Faziam uma viagem a pé, dia e noite viajando. Vinham os cansaços, as fadigas, vinham as dificuldades. Os animais selvagens, era uma região habitada por ursos, por leões. E eles começavam a ter medo, se tomavam um sol na cabeça, durante todo o dia eles andavam, eles tinham um horário para chegar, um tempo para chegar em Jerusalém, teria que chegar antes do pôr do sol, na sexta-feira, então eles se preparavam para ir até lá. E eles, às vezes, aquele sol era tão intenso e tão forte neles, que eles começavam a delirar. E a palavra que aparece no Salmo, é a palavra no sentido de que eles ficavam aluados, adoecidos. Aluados é uma palavra que tem a ver com lunático, que é uma expressão popular para dizer que as pessoas tinham delírios. A nossa vida cristã, ela é cheia de problemas e de dramas. Eles são inerentes a nós. Nós temos uma vida pecaminosa. E quando a gente menos percebe, nós começamos a nossa vida cristã, vamos caminhando, vamos amadurecendo e começamos a ser agressivos. Começamos a perder o controle nos nossos lábios, começamos a explodir em ira com as pessoas, começamos a discutir com as pessoas, porque a nossa natureza é pecaminosa, e essa pressão do mundo sobre nós vamos assimilando a tudo isso. É por isso que nós vivemos, de um modo geral, cheio de conflitos, por isso nós temos solidão, por isso nós temos enfermidades, por isso nós temos dores, sofrimentos, angústias, dúvidas. Todos nós, em algum momento, durante essa viagem da vida, somos surpreendidos por problemas, ficamos sem saída, sem opções, nos sentimos e começamos a nos sentir como se fôssemos insetos que não têm opções. Nos tornamos prisioneiros da conjuntura, dos processos, do ambiente que a gente começa a viver. Nos sentimos escravos, dominados, escravos nas nossas emoções. Começamos a repetir comportamentos inadequados, eles vão ficando repetitivos em nós. Nós vamos entrando num processo de crise, de sofrimento e de angústia, porque estamos viajando e vivendo num ambiente maldoso. Aí vamos ficando marcados, estigmatizados, tatuados na vida por uma determinada característica, geralmente negativa. Acho que vocês já ouviram falar de alguém que vai chegando num certo momento da vida e as pessoas começam a falar a respeito daquela pessoa. Ele era um homem assim, ele era uma mulher assim. A viagem da vida, e o Salmo 121 mostra isso, que apesar dessas lutas todas enquanto nós viajamos, Ele é um Deus que promete estar conosco em todo instante, e é isso que o Salmo 121 quer mostrar. Aqueles montes, onde eles estavam, o verso 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Era um lugar que oferecia perigos, como descrevi anteriormente. Era um lugar de medo, de ameaças, mas ao mesmo tempo que oferecia perigos, ela oferecia soluções. Os perigos eram expandidos, os perigos eram aumentados. Entre os povos daquela época, entre os pagãos, haviam muitas crendices, e eles espalhavam notícias para que os israelitas tivessem medo de caminhar naquela estrada.
Eles morriam de medo, porque além dos perigos reais, havia um perigo imaginário. Essa é uma estratégia de marketing muito conhecida. Primeiro você cria a necessidade, depois você apresenta a solução. E era assim que eles faziam, enchiam aquelas pessoas de medo, de temores, de pavores. E depois que isso acontecia, o que eles faziam? Eles apresentavam as soluções. Os deuses pagãos, os sacerdotes, as sacerdotisas, os mágicos, os feiticeiros, iam para as montanhas e ofereciam solução para aquelas pessoas que estavam com medo, viajando naquela hora, religiosos, mágicos. Monte era um lugar dos deuses. Eles faziam festas, eles faziam altares. Lembram-se de Baal? Era o deus Baal da montanha, que deveria vir até a eles. Aí então o salmista diz assim: de onde me virá o socorro? A maioria e muitos presos pelo medo, apreendidos por esse medo, eles se tornavam pessoas que começavam a aceitar qualquer oferta, aceitavam o que lhes era oferecido. E hoje é o que tem acontecido nesse mundo, nessa sociedade. Há inúmeras, milhares de ofertas para você ser feliz, para você resolver os seus problemas, para você ter solução para a vida. E o mais grave é que muitos de nós que afirmamos crer em Deus, aceitamos essas ofertas, assimilamos essas ofertas no nosso coração. Todos gritam e dizem que tem uma solução. E o gravíssimo é que há pessoas que passam nessa relação com Deus, sem Deus, e perguntando de onde me virá o socorro. Do dinheiro, da religião, de mais uma proposta terapêutica, do pastor. Não. A palavra de Deus diz que não é isto, porque quando a gente começa a acreditar nessas coisas, nessas propostas que vêm do mundo, isso produz frustração em nós. Você vai fazer isso, você vai crer nisso durante algum tempo, vai investir, vai gastar dinheiro, vai pôr a sua vida lá, e às vezes isso não traz a solução. Isso apenas é uma proposta sedutora, feita por feiticeiros, por mágicos, por sacerdotes, que trazem promessas falsas para você. É por isso que o profeta Jeremias diz: nos outeiros e montes só há ilusão e orgias. Hoje, a maioria das pessoas querem aproveitar o que há de melhor no mundo. O conforto, o luxo, a nossa vaidade, buscar a nossa saúde. Muitas dessas coisas não tem nada de errado, talvez. O problema é que nós buscamos essas coisas antes de buscar a Deus. E aí você começa a entrar num processo de frustração, de fracasso, de perda. Nós esquecemos que o nosso socorro só pode vir do Senhor. É por isso que a frustração. O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui o salmista está falando de convicções profundas, de algo pessoal, algo encarnado nele. Ele está falando da inteireza do seu coração. Ele coloca na primeira pessoa do singular, ele diz: aqui ao redor, todo mundo pode buscar soluções aonde quiserem, podem fazer o que quiser, mas eu quero dizer que o meu socorro vem do Senhor. Nós recorremos a essa mentalidade do mundo e olhamos para os montes de soluções, tentando encontrar uma resposta, e é por isso, como eu disse, vem a frustração, vem as decepções. Aí você vai a um médico, por exemplo, e você sai dali falando mal do médico. Por quê? Porque você não buscou a Deus primeiro, porque você não tratou com Deus, porque você não buscou a Deus para que Deus o orientasse. Ele é um ser humano como você,
Ele tem as suas dificuldades e as suas limitações. Se você tivesse dobrado o seu joelho e tratado com Deus em primeiro lugar, quando você chegasse ali, você saberia que aquele homem poderia te ajudar, poderia te dar respostas, poderia te dar orientação, mas o seu socorro viria do Senhor. Mas como você não faz isso, você olha para ele com um poder que ele não tem. Aí você começa a ter ídolos no coração, acreditar nas pessoas, acreditar nos atalhos, até acreditar nas técnicas, acreditar nas estratégias. De fato, você não está crendo que o teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Há milhares de propostas, por exemplo, para a ansiedade. A palavra de Deus está cheio de respostas para a ansiedade. Assim, rapidamente, só para vocês lembrarem. Ansiedade assim do dia a dia. Jesus diz, para a gente não ficar ansioso com nenhuma coisa. Ela é natural, ela é normal. Eu, quando estava vindo para cá, para o culto, eu tive uma ansiedade, porque eu iria pregar. O que eu deveria fazer? O que Deus estava me dizendo? Coloque nas minhas mãos a sua ansiedade. É simples. Existem ansiedades que são mais crônicas, são mais difíceis de serem tratadas. A ansiedade de Ana. Se lembra de Ana? Ana, esposa de Eucana. A história é bem rápida, é bem simples. Naquela época era permitido, quando uma mulher não era fértil, o homem, o marido, poderia ter uma segunda mulher. Ana não era fértil. E Eucana tinha uma segunda esposa chamada Penina. Penina dava muitos filhos para Eucana. E ela começou, apesar a Bíblia conta e diz que Eucana amava a Ana. E quando Eucana fazia um churrasco, por exemplo, ele caprichava. O melhor pedaço do churrasco era de Ana. Ia lá e perguntava, meu bem, como é que você gosta da carne? Bem passada, mal passada? Caprichava. E Penina ficava olhando aquilo tudo. Quando terminava o churrasco, que ajeitavam as coisas lá, aí Penina passava perto de Ana e falava assim, o churrasco bom é para você, mas quem ele gosta sou eu que dou filhos para ele. Ana começou a entrar em crise, depressão, sofrimento, angústia. Um dia Ana resolveu tratar aquilo com quem ela deveria tratar. Em primeiro lugar, tratar com Deus. Foi a Deus, entrou no templo. Ao entrar no templo, o sacerdote, o que deveria acolhê-la, viu ela passar, nem deu importância, e ela foi até uma coluna e começou a orar. Ela ajoelhou-se para orar. Ela começou a falar com Deus, e falar com Deus da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua depressão, da sua limitação. E o sacerdote, vendo aquilo e vendo aqueles gritos e aquela linguagem e aquele choro que ele não entendia nada, foi até ela e disse, você envergonha Deus, você está chorando aqui porque você está embriagada. Ela levantou-se e disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou abrindo o meu coração com meu Deus, com esse Deus maravilhoso, e eu sei que Ele me ama, porque Ele me prometeu que eu vou ter um filho. O sacerdote então confirmou a promessa dela, e ela saiu dali, chegou em casa, falou, Eucana, se prepara porque é hoje. Aí nasceu Samuel. Ansiedade mais crônica, a gente conversa com Deus todo dia. Não tem problema, você pode ir até ir lá no terapeuta, mas primeiro você começa com Deus. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Jesus ensina e diz que a gente deve entrar e falar com Deus, fechar a porta do quarto, e você e Deus conversar com Ele.
Aí então vem as promessas do Senhor. Ele promete cuidar de nós. A palavra guardar aparece no Salmo 6 vezes. Ele promete nos guardar. O Senhor promete nos guardar quando nós caímos. Não permitirá que os teus pés vacilem. As viagens são difíceis, toda viagem é difícil. Agora imagine viajar a pé. A viagem da vida é difícil. E Deus não quer que as pessoas caiam. Deus não se alegra com o fracasso de ninguém. Deus não quer, e a palavra pé e a palavra queda na Bíblia, ela está linkada com a ideia de cair moralmente. E Deus não deseja isso. Deus não quer que as pessoas fiquem marcadas, estigmatizadas pelo deslize. Queda na Bíblia, como eu disse, está ligada a pecados morais. E às vezes nós somos envolvidos nisso. E quem sabe você está aqui e você está na iminência de pisar no lodo, de pisar na sujeira. Quem sabe de estragar a sua vida por uma escolha inadequada e errada. Quem sabe você está sendo tentado, afligido, pressionado por essa mentalidade do mundo que te estimula a fazer loucuras. Quem sabe você está se envolvendo num processo pecaminoso. Quem sabe você está vivendo e prestes a fazer uma escolha errada que pode destruir a sua vida. Há um príncipe nesse mundo e ele quer deixar a marca dele na sua vida, a marca negativa. A missão dele é matar, roubar e destruir, é Satanás. E o texto diz que o Senhor nos guarda, mas por não confiarmos nele, nós nos sujeitamos a essa obra de Satanás. Mas eu tenho que dizer para você que esse Deus não vacila, ele nos guarda. A obra do diabo pode vir e tentar te alcançar, mas um filho dele confia nele. E o próprio Jesus diz que ninguém pode tirar você das mãos dele. Ele diz, eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas, e ninguém as arrebata da minha mão. Se você é um filho de Deus ameaçado por qualquer uma dessas situações que possam te denigrir, que possam te machucar, que possam destruir a sua vida, olhe para ele. O objetivo do diabo é tornar você miserável, é tornar você empobrecido, é colocar a marca em você de uma pessoa derrotada, é colocar em você a ideia de que você não está dando certo. Esse é o propósito de Satanás. Ele ataca as pessoas. Na Bíblia, há 7 ataques de Satanás. E eles são, não dá tempo da gente tratar com muitos detalhes. O primeiro foi o ataque nos céus. E ali ele seduz os anjos através de uma conversa, de uma pressão mental, através de uma proposta. E 1/3 dos anjos vem com ele, são caídos. Depois ele tenta Adão e Eva. Ele também faz essa tentativa seduzindo a mente daquelas pessoas. E eles caem. Depois ele faz isso com Davi. Ele calunia Davi, usa um homem para dizer que 70.000 pessoas de uma cidade eram adeptas de Davi. E ele convence o rei Saul disso, através de um homem chamado Doeg. E aí 70.000 israelitas são mortos, porque eles eram agregados de Davi. Pedro foi tentado, seduzido na sua mente. Já que você tem a revelação, você pode dar ordens para Jesus. E ele então tenta falar com Jesus para que Jesus não vá para Jerusalém. Jesus diz para ele claramente, diz, arreda-te de mim, Satanás. Imaginem, Satanás é ardiloso e ele quer atacar e derrotar a você. E ele diz por próprio Jesus que para ele se ajoelhar, que ele daria para ele os reinos, o poder. É isso que o mundo faz com você. Não subestime. Ele está presente no mundo. Ele governa o mundo. E ele vai atacar você.
ele toma conta da mente das pessoas, oprime, prende, coloca numa fortaleza. 2 Coríntios capítulo 4 diz que são as fortalezas mentais às quais nós ficamos presos. Aí começamos a ter coisas na nossa mente absurdas, começa a vir um desejo de morrer, começa a vir um sentimento de que você não é ninguém, começa a vir uns monstros querendo que você morra, vindo de dentro de você, você começa a se perder. Você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para a cruz. Imagine você andando sozinho, sem Deus, neste mundo. O seu coração vai endurecendo, vai ficando cada vez mais difícil. Cuidado com a sua vida, olhe para o Senhor, não deixe essa mentalidade do mundo tomar conta do seu coração. Sabe, às vezes o nosso pecado não é exposto tão somente pela graça e misericórdia de Deus, para que a gente não seja ainda mais envergonhado pelo diabo. Você precisa confiar em Deus, Ele nos guarda. O Senhor nos protege no caminho sinuoso. Você tem ideia do que é um caminho sinuoso? Caminho difícil, cheio de... Todos nós andamos por esses caminhos. Não permitirá que teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Eu morei 1 ano no país de Gales, e de vez em quando nós fazíamos um passeio com o grupo onde eu estava convivendo. E certa vez nós fomos umas montanhas chamadas Snowdown, e eram montanhas muito altas, e era um lugar turístico, mas muito íngreme, muito difícil, uma montanha cheia de pedras, e aquelas pedras quebradas, rolando o tempo todo. Aí resolvemos ir até lá, o grupo todo foi, e fomos com a família, e chegamos até lá. O meu filho tinha 14 anos, o mais velho, e quando chegamos ali, olhamos para aquela montanha e nós tínhamos 2 opções. Uma era ir a gente de trem, a gente ia até metade da montanha, para vocês terem uma ideia da altura, e daí deixava aquele trem e pegava um trenzinho, ia no outro depois. Aí chegamos ali, aquele grupo, eu tinha um amigo muito querido, chamado Renato, e o Diego, que era o meu filho, gostava muito do Renato, eram amigos também. E o Renato então falou, eu não vou de trem não, eu vou a pé. E eu olhei aquilo e falei, não, nós vamos de trem, porque é 1h30 para subir a primeira etapa da montanha. Aí o meu filho falou, o Renato vai a pé, eu vou junto com ele. Aí eu falei, eu tenho que ir junto. Não vai ter jeito de deixar meu filho ir. Aí combinamos ali, a Ednai ficou com as crianças e foi de trem. E aí nós fomos subindo aquela montanha a pé, 1h30. Quando chegou na primeira fase da montanha, eu estava morto. Vocês imaginam o que é isso? Aí eu vou subindo, subo mais um pouco, vou mais no alto. Quando chegamos no topo da montanha, da segunda montanha, veio assim de repente uma nuvem e tomou conta daquela montanha, uma nuvem tão diferente, tão escura, que a gente não enxergava ninguém do outro lado, e lá não tinha caminho marcado para você andar. Você ia andando, subindo, pegando na pedra, e era uma coisa louca. Aí quando eu olhei aquela montanha, falei, meu Deus, e agora como é que nós vamos fazer para sair daqui? Como é que eu faço? Pensa num homem com medo, que começou a tremer as pernas. E eu procurava o meu filho, não via. Caminhos tortuosos, caminhos difíceis, assim é a vida. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos guarda. E aqui o texto diz que Ele ia à frente, que Ele aplanava os caminhos, que Ele ia tirando as pedras. Ele vai à frente dos peregrinos, Ele vai à frente do seu povo. Aí a vida é cheia de contrastes, cheia de paradoxos, de dificuldades, de acidentes. Mas Ele é um Deus que não dorme, que cuida dos seus filhos. Ele é o Deus que nos acompanha, é um Deus que está atento. E nós precisamos chegar a Jerusalém, nós precisamos ir até Ele.
De dia o sol, de noite o frio, mas o Senhor se fazia presente. De dia a nuvem para proteger o povo, à noite o fogo para aquecer as pessoas. Ele estava sempre presente na vida do povo. O Senhor é um Deus que vai à nossa frente. Amanhã cedo, quando você chegar no seu local de trabalho, o Senhor chegou primeiro. É assim a vida. Quando você confia nele, acredita nele, o Senhor promete nos guardar durante todo o tempo todo, em todas as circunstâncias. Ele não tira os olhos de nós, ele nos olha, ele nos vê. Moisés, a palavra de Deus ensina que Moisés queria fazer uma batalha, e então ele pediu para Deus ir com ele. E Deus disse: não, eu vou mandar um anjo para ir com você. Ele disse: não, Senhor, o Senhor não está entendendo o que eu estou falando. Eu quero que o Senhor vá comigo. Eu quero que o Senhor se faça presente. Naquela época, as manifestações de Deus não são como as que são hoje, através da pessoa de Jesus em nós. Naquela época, as manifestações de Deus eram, vamos dizer assim, tempestuosas, através das tempestades, de um passar rápido. Então, Deus, por não ter outra forma de ter essa presença constante na vida de Moisés, o que ele faz? Projeta o tabernáculo, cria uma arca, onde Deus se faz presente e diz para Moisés: aonde você for, você deve levar essa arca. É a presença de Deus na sua vida. Talvez alguns de vocês nem saibam, Cedraque, Mesaque, Abednego, eram homens, filhos de Deus, israelitas, viviam escravizados por um outro povo. O rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua imensa. E naquela estátua ele decreta que todos deveriam se ajoelhar e se dobrar e adorar aquela estátua. Então aqueles 3 homens, filhos de Deus, Cedraque, Mesaque, Abednego, na hora que tocasse a flauta, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Eles 3 se negam a fazer. O rei ordena: coloque-os na fornalha. E eles vão para a fornalha. E aí eles ficam ali, o tempo passa, e o fogo aumentando a temperatura, e aquecendo, e nada acontece com eles. Aí um servo do rei vem e diz: ó rei, não está acontecendo nada. Eu dei uma olhada lá embaixo naquela fornalha, multiplicou. Tem um a mais lá, tem 4 lá dentro. Aí o rei não acreditou, falou: não, eu vou dar uma olhada também, não é possível. Aí dá uma olhada lá e é verdade, tem 4. Havia um 4º homem, tira os 3 de lá, só vem os 3 no quarto, eles não acham. Sabe quem era o 4º? Jesus! Você precisa crer nele. Ele vai à nossa frente, ele cuida de nós. Ele é o Deus que nos ama, ele é o Deus que nos acompanha, ele é o Deus que chega primeiro, ele é o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, o tempo todo, o tempo todo. Ele também nos protege, e protege o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, porque é nela que se travam as batalhas espirituais. Então ele vem, cuida da nossa alma, para que a gente não se torne gente insensível, para que a gente não se torne gente sem afetividade, para que a gente cuide, aprenda a lidar com os nossos relacionamentos, para que haja controle nas nossas emoções. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, diz o verso 7. Ele guarda o coração, para que você não fique amargurado, para que você não fique com ódio, para que você não fique empanzinado pela raiva, para que você não fique enfesado. Essa aí eu não vou explicar, tá? Você sabe o que significa. Ele guarda o nosso coração de todo mal, para que o nosso coração não se petrifique, não perca a sensibilidade, para que a vida seja mais leve, seja mais cheia de prazer, mais cheia de alegria, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a querer o melhor para aqueles que nos cercam. Eu olho para as pessoas e vejo
Quanta gente perdendo a alma, quanta gente perdendo a alegria, quanta gente que não quer ir para o inferno, mas já vive um inferno aqui. Deus quer que você comece a viver o céu aqui na terra. Deus quer que você aprenda a ser generoso, a ser bondoso. Ele guarda as suas emoções para isso. Que você aprenda a abraçar, que você aprenda a brincar, que você aprenda a rir de você mesmo, a rir das situações, que você aprenda a beijar, que você aprenda a fazer cafuné nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. O Senhor promete nos guardar desde o começo até a saída. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. A saída era quando eles saíam de casa, e a chegada para eles era Jerusalém. E Ele promete: eu estou com vocês todo o tempo. Eu estou com vocês à frente de vocês, eu estou com vocês todo o tempo. Eles iam viajando, enfrentando aquelas dificuldades, cercados de montanha. Aí, uma certa altura, eles começavam a ver Jerusalém, Monte Sião. Os olhos deles começavam a marejar. Estamos vendo o Monte Sião. Depois de passar por todo esse sofrimento, nós vamos chegar lá. Eles tinham pressa, eles queriam chegar logo, mas quando eles viam o Monte Sião, o coração deles se enchia de esperança para chegar até ali. O nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor, e aquilo enchia o coração de esperança. Você está aqui nessa noite, você está bem. Obrigado por você ter vindo, estamos felizes que você tenha vindo, mas nada garante que você vai continuar assim sempre. Como é que você vai fazer para atravessar este mundo? Como é que você vai enfrentar essas forças do inimigo? Como é que você vai fazer para enfrentar essas forças do pecado? Como é que você vai fazer para enfrentar essa maldade presente no mundo? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem dEle, é Ele que garante. É Ele que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas que tentam nos amassar e nos pressionar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eles chegavam e começavam a ver o Monte Sião, aonde estava Jerusalém, o coração deles se alegrava e se enchia de esperança. Hoje eu quero te convidar para você erguer os seus olhos e olhar para os montes. Mas agora não é mais o Monte Sião, é o Calvário. Quero te convidar para você olhar para Jesus Cristo, que deu a vida por você, que entregou o Filho dele, que era o que ele tinha de melhor, para que você fosse salvo, comprado, alcançado. Separou você, redimiu você, ergueu você, escolheu você e começou a boa obra na sua vida e há de completá-la até o fim. É por isso que não há dúvida, não há conflito, não há desprezo que alguém nos faça, não há perseguição que se imponham a nós, não há alguém que possa me decepcionar ao ponto de que eu não possa estar com Deus. Não há como, porque Ele se faz presente na minha vida. A palavra de Deus diz que olharam para Ele e foram iluminados, e as suas faces não foram confundidas. E outras traduções dizem: e eles não sofreram vexame. Ele é o Deus que te convida para você olhar para Ele e confiar nele. Às vezes eu fico pensando como será o dia do nosso encontro com Jesus.
o Senhor vai nos pegar pela mão e vai nos levar até o Pai. E vai dizer assim: Pai, aqui está o Naamã. Aqui, olha. O Senhor cuidou dele. Quando ele era um menino sem pai, sem mãe, o Senhor foi cuidando dele. Eu dei a vida por ele. Ele cresceu, formou uma família, enfrentou dificuldades, mas agora aqui está ele, inteiro, salvo, transformado, lavado, comprado pelo meu sangue. Agora ele é teu. É assim que vai acontecer comigo e é assim que vai acontecer com você também. Um dia o Senhor vai te apresentar, o Senhor Jesus vai te apresentar diante dele. Você confia nele? Você crê nele? Você crê que ele está cuidando de você? Você crê? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé então? Eu quero te convidar para você dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele deu a vida por você e por mim. Ele não permitirá que você seja envergonhado, que você se torne um fracassado, um perdido, porque você pertence a Ele. Se você crê nele, amanhã, quando você se levantar, você vai se lembrar: Ele esteve comigo durante toda a noite. Ele está comigo agora, quando eu acordo. Quando você chegar no seu trabalho, Ele estará lá. Ele vai à tua frente, aplanando a sua vida e os seus caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.